Então, hoje a gente vai conversar sobre interação. Então, nós já vimos vieses e confundimento, que seriam duas razões para explicar, ainda que muitas vezes parcialmente, as associações de forma alternativa à causalidade, né? Então, às vezes a gente observa uma associação, tem que eliminar a possibilidade dessa associação ter acontecido por viés, né? Então, a gente vai julgar o risco de viés para tentar explicar a associação observada. Descartando viés ou limitando viés, a gente vai, então, avaliar a presença de confundimento, que foi o capítulo da aula passada, e uma vez ajustando, controlando para confusão e confundimento, a gente parte para uma terceira consideração, que é a existência ou não de interação ou modificação de efeitos, ou heterogeneidade de efeitos, que são sinônimos, tá? Mas mesmo ao longo do capítulo, ele aborda justamente isso, assim, que primeiro a gente, dentro do possível, resolve confusão, né? Então, digamos que num processo de análise, primeiro a gente faz análises gerais em toda a amostra estudada, justa para confusão, confundimento, e aí a gente vai explorar a existência de subgrupos em que a nossa exposição de interesse funcionaria diferente, ou seja, a presença de interação. Porque, caso contrário, se a gente olhar para as associações brutas e nessas associações brutas, procurar por interação, por vezes a gente vai observar, mas vai ser só em função de confusão, inclusive justificando a interação ou parte dela. Então, no processo de análise, para quem está fazendo modelos de regressão, enfim, primeiro inicia, né, a análise bruta, daí a análise ajustada para possíveis fatores de confusão, e aí você pensa em subgrupos, interação, modificação de efeito. E na próxima aula, não sei se vocês já se deram conta, não sei se vocês são como eu, que quando tem uma meta, uma leitura, vão vendo, contando o que falta, né? Parece de alguma maneira isso me dá um certo conforto. Então, na verdade, vencida a aula de hoje, a gente só tem mais um capítulo pela frente, mas é um capítulo bastante longo que a gente vai dividir em duas aulas, tá? Mas evoluímos bem até aqui em termos de conteúdo. Mais uma vez, eu sei que vocês estão bastante interessados, todos estamos, então as leituras têm ficado concentradas, por vezes difíceis, mas faz parte, né? A gente está aqui para isso. Então, meu objetivo é ir conduzindo vocês ao longo do conteúdo que esses autores trazem no capítulo sobre modificação de efeito, interação. Bom, então, como eu já mencionei, modificação de efeito, interação e heterogeneidade de efeitos são tudo formas diferentes de expressar a mesma coisa, tá? Como sinônimos. Se o efeito da exposição sobre o desfecho difere dependendo ou não da presença de outra variável, a interação vai estar presente. Essa outra variável é chamada de modificadora de efeito, né? Ela pode intensificar ou, no caso, se intensificar, aumentar a associação na presença deste outro fator chamado modificador de efeito. A gente tem também chamado de sinergismo ou uma interação positiva, né? Sempre que é mais, a gente diz positivo, quando a gente tem uma associação inversa, a gente diz negativo. Então, se a gente tiver um fator que, quando ele está presente, a nossa exposição de interesse é mais fraca, eu vou ter um antagonismo entre a minha exposição de interesse e esse modificador de efeito, né? Que vai promover, então, uma interação negativa. Outra forma de dizer
é que o efeito da exposição depende do nível de outra variável. Por essa definição, até fica um pouco mais confortável pensar que esse modificador de efeito possa ser uma variável contínua, né? Então, se a idade modifica o efeito de uma exposição, a gente sabe que idade é uma variável naturalmente contínua. Às vezes a gente força a criar categorias para facilitar interpretação ou operação prática, né? Tomar decisões e condutas. Mas também a gente pode considerar, inclusive em análises, se for o desejo, interação com variáveis contínuas, tá? Então, é quando o efeito da nossa exposição de interesse depende do nível de outra variável. Os autores, nesse capítulo, em outros momentos, eles falam, a gente usa termos bem para simplificar o que a gente quer expressar. Quando a gente diz o efeito, né, da nossa exposição, tem uma série de ressalvas que tem a ver com aquela nossa primeira aula, né? A gente só poderia falar o efeito da nossa exposição se a gente tivesse garantia de que toda aquela magnitude da associação é causal, né? Mas forçando a barra um pouquinho e tentando descomplicar, a gente chama de efeito o tamanho da magnitude, né? Porque pode ser erro de medida, enfim, tudo aquilo que a gente já pensou nos capítulos anteriores, né? As palavras homogeneidade e heterogeneidade, eu não sei, talvez seja um pouco menos usual, talvez alguns de vocês tenham ouvido um pouco menos, mas é a mesma coisa. Se a gente está pensando em extratos de uma outra variável que é a potencialmente confundidora, ou seja, subgrupos em que a nossa exposição poderia ser mais forte ou mais fraca, o impacto no nosso desfecho, se esse efeito, né, da nossa exposição de interesse é diferente nos extratos, o efeito é heterogêneo entre os extratos. Então, só para dizer que nessa primeira parte do capítulo ele está trazendo bem os conceitos, né? Então, a interação ocorre quando o efeito de um fator de risco A, nossa exposição de interesse no desfecho Y, não é homogêneo nos extratos formados por uma terceira variável Z, que é o modificador de efeito. A interação acontece quando o efeito observado da combinação da nossa exposição de interesse e a terceira variável Z difere daquele esperado na base do efeito independente de A e do efeito independente de Z. Tá? Então, são formas alternativas de expressar a existência da interação, tá? Mas é a mesma coisa, tá? É só formas alternativas de avaliar ou de expressar. Eu diria que é muito mais comum a gente observar de forma estratificada, por estratos, por subgrupos, do que a combinação das duas variáveis, olhando o efeito independente de A, efeito independente de Z, e depois a combinação das duas para ver se é diferente da soma ou multiplicação das duas, conforme esperado. Tá? Essa segunda alternativa que ele mostra não seria difícil de avaliar, do tipo, para quem está fazendo disciplinas, tem análise de regressão, enfim, a gente poderia criar essas variáveis que têm a combinação, sabe? Nem A, nem Z estão presentes, recebem um valor. A está presente e Z não recebe outro valor, só Z está presente e A não recebe um valor, sabe? Faz todas as combinações da presença de A e Z. Então, a gente poderia ver, tendo por referência quem não tem nem A nem Z, qual é a associação das outras combinações. Depois, nas figuras, a gente pode entender melhor quem ainda não chegou lá, tá? Mas só para dizer, assim, que as duas formas são relativamente acessíveis de se fazer, mas talvez por praticidade ou até mais fácil interpretação, é muito mais comum a gente pensar em interação como análise de subgrupos.
embora seja a mesma coisa, tá? Bom, vocês lá na graduação, para quem já teve epidemiologia, lá na disciplina de, acho que EPI02, não recordo muito bem, eu posso imaginar que vocês tenham aprendido as medidas de associação e lá a gente, pensando em risco relativo, em estudo de corte, enfim, o risco relativo a gente expressa o contraste de dois grupos de forma relativa por uma razão, né? Mas a gente também poderia expressar o contraste entre expostos e não expostos de forma absoluta, fazendo uma incidência menos a outra incidência. Então, ou a gente faz uma razão, ou a gente faz uma diferença na subtração dos riscos. Então, aqui é a mesma coisa. Querendo, a gente poderia avaliar a presença de interação de forma absoluta, que seria, então, com base no risco atribuível. Então, o risco atribuível é justamente a diferença nas incidências, né? Ou avaliando os riscos relativos, que, por ser uma razão, é um modelo multiplicativo. Também, dando a minha impressão sobre o que é mais comum, é bastante difícil a gente avaliar, ou é bastante difícil na literatura a gente encontrar análises em cima de risco atribuível e de modelos aditivos com base nessa diferença do risco. Porque eu acredito que o que acontece é que, exceto nos ensaios clínicos randomizados, em que a gente garante, pelo delineamento, que os dois grupos são diretamente comparáveis, né, os expostos à nova intervenção, os expostos à intervenção controle, a gente não, por exemplo, no estudo de corte, a gente gostaria de dizer que a diferença nas incidências entre expostos e não expostos a qualquer fator, por exemplo, comportamental de estilo de vida, poderia ser atribuído àquele fator. Então, se eu pegar a incidência de infarto nos fisicamente ativos e a incidência de infarto nos sedentários, se eu fizesse a diferença nessas incidências, eu poderia ou gostaria de dizer que a diferença é a incidência atribuído ao sedentarismo, ou a incidência que poderia ser evitada se esses sedentários fossem fisicamente ativos. Mas eu não consigo afirmar isso porque as incidências não são livres de confusão, de confundimento, porque naturalmente as pessoas funcionam ou existem em combos, né, que nem a gente estava dizendo. Talvez os que são fisicamente ativos tenham uma alimentação diferenciada, um cuidado com a saúde, um cuidado diferenciado, acesso à educação, blá, blá, blá. Então, a gente não costuma trabalhar com proporções, como é a incidência, ajustada. Talvez até exista uma análise que dê por resultado proporções ajustadas, mas não é disponível ou não é usual. O que é usual é a gente gerar nos modelos de regressão, como, por exemplo, regressão logística, vai gerar uma razão de chances ajustada para os possíveis confundidores. No modelo de regressão de Cox, análise de sobrevivência, vocês vão ter aquele hazard ratio ajustado para os possíveis confundidores. Uma regressão de Poisson, vocês vão ter a razão de prevalências ou o risco relativo ajustado para os possíveis fatores de confusão. Então, todos esses métodos mais usuais, mais amplamente disponíveis e mais encontrados nas publicações, eles usam um risco relativo como medida de associação e, dessa forma, acaba sendo o modelo multiplicativo. A gente avalia a presença de interação ou não em cima dessas medidas relativas e não em cima da diferença das incidências, por exemplo. Tá? Então, uma história comprida só para dizer que o capítulo apresenta as duas formas, mas eu tenho visto muito mais desta forma aqui. Bom, então,
uma forma diferente ainda de falar sobre interação é fazer a pergunta: a magnitude ou a direção do efeito da nossa exposição de interesse A sobre o desfecho Y varia de acordo com a ocorrência de alguma terceira variável Z na população em estudo? Bom, então aqui um parênteses. Eu não sei se vocês concordam comigo, quem leu esse capítulo, ele se repete bastante, assim. Eu achei que esse capítulo, ele fez muito esse exercício de trazer vários exemplos, às vezes, sobre uma mesma coisa que ele quer expressar, ou várias formas alternativas de dizer a mesma coisa. Eu fiquei com a sensação que nos outros capítulos ele fazia isso, mas nem tanto como esse. Esse capítulo ficou bastante comprido, assim. Mas, de modo geral, o conteúdo não é tanto conteúdo diferente assim ao longo do capítulo. Eu tentei salientar as coisas que eu achei principais. Tem vários outros exemplos, assim, se tem uma parte que vocês acham assim que ficou meio frágil a compreensão, saibam isso, assim, que ele tenta trazer várias e várias ilustrações, exemplos alternativos para o mesmo aspecto que ele quer explicar. Aqui nessa imagem diz a pergunta, né? Existe associação entre o meu fator de interesse X e a doença Y? Então, de modo geral, eu posso imaginar que a maioria das questões de pesquisa de vocês, no mestrado, no doutorado, ou nos projetos que vocês têm, a gente tenta partir de um objetivo principal de associar, né? Não é regra, tá? Mas é bastante comum a gente ter um fator de interesse e uma doença de interesse, tá? Se eu encontro, de fato, essa associação, eu vou, como eu mencionei antes falando, né? Eu vou tentar descartar as causas mais comuns de associações espúrias, não verdadeiras. Então, vou avaliar o risco de viés, vou avaliar a presença de confundimento, se existe, né, alguma dessas razões, então eu sei que a associação não é causal, ela é meramente espúria. Não, eu limitei o risco de viés, ajustei as minhas análises para confusão e a associação ali permanece. Então, aí sim eu vou partir para... Já tenho a associação global, principal, em toda a minha amostra, eu vou partir para uma análise buscando explorar a presença de interação. Então, é similar a associação em sua magnitude em subgrupos que sejam de interesse. Se não for similar entre os estratos ou subgrupos de interesse, então ela é heterogênea o efeito, ou seja, existe modificação de efeito. Agora, se for similar entre os estratos, não existe interação. Similar é uma palavra que às vezes a gente pode ficar inseguro. E aí, o bom é que existe teste para testar se essa interação é significativa ou não, ou seja, qual a probabilidade de o acaso poder meramente explicar a associação encontrada, né? Mas uma coisa legal que vai aparecer ao longo do capítulo, que ele traz alguns exemplos do tipo assim, o resultado no subgrupo foi 2,4 num grupo, 2,7 no outro grupo. Bom, se eu não tenho uma plausibilidade biológica muito clara, que eu esperaria um efeito muito diferente, enfim, eu não tenho uma razão forte para acreditar que 2,4 é diferente de 2,7, que não, talvez, meramente por uma limitação amostral, ou seja, ao acaso. Então, eu posso, talvez, lidar apenas com a associação global e não os subgrupos. Mas eu tenho uma associação que é de 6 vezes o risco relativo num extrato e no outro é de 2 vezes. Poxa, aí vou avaliar intervalo de confiança, eu vou aplicar um teste estatístico, mas se tem plausibilidade biológica, é bem indicativo de que algo interessante tenha lá, que um grupo parece estar em bastante maior risco que o outro, tá? Em relação à minha exposição de interesse. Então, tem um modificador de efeito ali. E aí, também uma coisa que ele traz depois, se eu não tinha planejado fazer essa análise de subgrupo,
eu vou ter que procurar na literatura, ver se outras pessoas não fizeram, enfim. Aí vem aquela questão daquela primeira aula, lembra que a consistência também é algo importante, né? Ou fica para sugestão de outros estudos confirmarem aquela associação para justamente limitar ter sido algo que meramente foi encontrado nessa amostra ao acaso. De modo geral, para avaliar a presença de interação do ponto de vista estatístico, a gente precisa um tamanho de amostra maior do que olhar a associação global. Tá? Então, por isso que fica, às vezes, essa fragilidade sobre interação. A gente tem que ter muito cuidado, porque para ter poder, enfim, inclusive representatividade dentro dos estratos, seria bom já imaginar isso antes para, no delineamento, de alguma forma, tentar garantir que a gente tenha pessoas o suficiente em cada estrato, para não ser um artefato matemático a diferente associação nos estratos. Por isso que a gente deixa para fazer no final das análises. E, na dúvida, procure na literatura e deixe como recomendação outros estudos confirmarem aquela modificação de efeito. Bom, aí um exemplo que ele dá. Digamos que o nosso fator de interesse principal A seja diabetes e o nosso modificador de efeito Z seja o sexo. Então, para o desfecho Y, doença coronariana. Os dados informam, então, que diabetes é um fator de risco mais importante em mulheres do que em homens, mas em especial entre idosos. Então, na verdade, aqui a gente tem duas variáveis que são potencialmente modificadoras de efeito, que é a idade e sexo. Então, vamos repetir com calma aqui. Diabetes, fator de risco de interesse para a doença coronariana. Eu estou dizendo que diabetes tem um efeito ainda maior em mulheres e idosos. Então, eu tenho duas características, que é ser mulher e ser idoso, que amplificam, que potencializam o meu fator de interesse diabetes para o meu desfecho de doença coronariana. Tá? Então, aqui foi só uma ressalva que, inclusive, eu posso ter mais de um modificador de efeito para uma mesma exposição de interesse. E aí, sim, né, como eu disse, do ponto de vista de poder estatístico, talvez a gente tenha que ter uma amostra bastante grande. Por quê? Porque eu tenho que ter as combinações, né, de presente e presente, cada uma das características em todas as caselas, tá? Para quem está fazendo alguma disciplina de estatística sabe que a gente passa boa parte do tempo explorando o banco de dados, entendendo do ponto de vista descritivo internamente para a gente, para ver o que é viável ou não analisar. Bom, interação multiplicativa. Então, neste exemplo hipotético aqui de ausência de interação multiplicativa, porque a gente tem um risco relativo de 2 num extrato em que Z não está presente, então meu fator de interesse é o A, tá? Então, A está presente comparado a A não está presente. Então, exposto a A versus não exposto a A, um risco relativo de 2 quando Z não está presente. Agora, eu continuo comparando a exposição ao A com não exposto ao A, não exposto ao meu valor de referência, meu risco relativo deu exatamente o mesmo. Então, nos extratos do Z, que é o potencial confundidor, eu vejo que o risco relativo do A é exatamente igual. Tá? Então, não tem interação aqui, porque o impacto do A é exatamente o mesmo nos subgrupos de Z. Agora, aqui, um outro exemplo hipotético da presença de interação. Então, quando o Z não está presente, o risco relativo é de 2 vezes, mas quando o Z está presente, ele potencializa ou ele aumenta o efeito do meu fator de risco A, que comparado aos não expostos é de 5 vezes.
Então, na prática, é bem isso. A gente avalia subgrupos e vê se a sucessão é diferente. Isso pode acontecer, inclusive, para fatores de proteção, tá? Não necessariamente fatores de risco. Então, de forma ilustrativa aqui, eu posso avaliar pelos estratos, né, como a gente viu na figura acima, ou a gente pode avaliar vendo se o efeito combinado de A e Z é maior do que a soma dos efeitos independentes de A e Z. Então, se esse tamanho aqui da barrinha, né, da caixinha, fosse o efeito do A, esse tamanho da caixinha é efeito de Z, eu esperaria que a combinação dos dois fosse só encostar uma na outra, que ia dar esse tamanho aqui. Se der só esse tamanho aqui, o observado, eu não tenho interação. Agora, se eu, ao combinar A e Z, eu tenho um tanto a mais para além da soma dos efeitos independentes de A e Z, eu tenho uma potencialização de efeito ali, eu tenho uma interação positiva. Quando, na combinação de A e Z, eu tenho uma soma de efeitos que é menor do que o esperado, eu tenho uma interação negativa. Tá? Então, é menor do que o esperado. Bom, então, aquela primeira ilustração que eu disse que é a técnica mais comum, ou a maneira mais comum de a gente tentar avaliar a presença de interação, que é por subgrupos. Então, ele desenhou aqui uma caixinha vazia, que é a mesma coisa que a gente viu lá, né? A gente vai estar sempre comparando a presença da exposição do nosso fator de risco, presente versus não presente. Por isso que o não presente, o nosso fator de risco A, é o valor de referência, né? Em cada um dos estratos de Z. Então, esse aqui é o efeito do A na ausência do Z, e esse aqui é o efeito do A na presença do Z. Tá? Aí aqui ele dá um exemplo, por exemplo, da relação entre tabagismo e uso de contraceptivo oral para o risco de infarto do miocárdio. Então, o fator de risco de interesse é o uso de contraceptivo oral na ausência de tabagismo ou na presença de tabagismo. Então, veja que o risco relativo na ausência de tabagismo é de 4,5 e na presença é de 5,6. Então, existe uma certa heterogeneidade de efeito, o valor é um tanto diferente. Agora fica sempre aquela dúvida, será que isso não é meramente ao acaso? Né? Então, é possível aplicar testes para verificar isso, e também plausibilidade biológica e consistência na literatura. Ó, agora, então, né, muito próximo, 5,6 de 4,5. Agora, esse é outro exemplo aqui da relação entre hipertensão e asma para uma cardiomiopatia, como desfecho. Então, na presença de hipertensão ou ausência de hipertensão como um modificador de efeito da asma. Então, o risco relativo em um extrato é 2,4 e no outro é 13,4. Então, obviamente, seria importante olhar os intervalos de confiança para ver se eles não se sobrepõem muito, né? Ou aplicar um teste, mas independente do teste já fica assim uma impressão de que tem alguma coisa lá, né? Que vale a pena continuar explorando isso. Bom, e aquela outra maneira, então, que não há de olhar os subgrupos, é comparar o efeito esperado da soma dos efeitos independentes de A e Z. Tá? Como eu falei, uma maneira de fazer isso talvez seria, para quem está fazendo disciplina de análise, tentar criar uma nova variável, que é a combinação, todas as possíveis combinações dos meus fatores A e Z. Tá? Então, quando nem A nem Z está presente, eu dou um valor lá na minha codificação da variável, porque vai ser minha categoria de referência. A pessoa não está exposta a nenhuma desses possíveis fatores. Aí eu vou olhar, criar uma outra categoria em que só o A está presente, uma outra categoria em que só o Z está presente, e uma outra categoria em que ambos estão presentes.
eu esperaria, na ausência de interação, que a combinação, o risco de quando os dois estão presentes, comparado a quando nenhum está presente, seja a soma dos efeitos independentes de A e Z. Então, de forma ilustrada aqui, vocês sabem que quando o risco relativo dá 1, efeito nulo significa que expostos e não expostos têm igual risco, né? Justamente por ser uma razão. Então, sempre a gente parte de 1 ao interpretar um risco relativo, ou uma razão de chances, ou uma razão de prevalências, ou um hazard ratio. Então, por isso a nossa escala não parte de 0, a nossa escala de interpretação parte de 1. Então, se digamos que eu avalio e o risco relativo de expostos ao A, tá? Comparado, então, expostos ao A, seria essa segunda linha aqui, quando comparados a quem não está exposto nem ao A nem ao Z, tá? Eu tenho um risco relativo de 2 vezes. Isso é o resultado da minha análise. Aí, aqueles que estão expostos só ao Z e não ao A, comparados ao meu grupo de referência, que é exposto nem ao A nem ao Z, tem um risco relativo de 3. Qual seria a combinação esperada do efeito de quando A e Z estão presentes? Seria a soma desses aqui. Só tem uma ressalva, tá? Por isso que ficou ilustrado. Se eu somar 2 mais 3, simplesmente, né, na calculadora mentalmente, 2 mais 3, eu estou somando 2 vezes o basal. Então, eu tenho que tirar 1. Então, para quem leu o capítulo depois, se for fazer na continha, sem pensar muito, tu tem que subtrair 1, tá? Por isso, só para vocês entenderem, se eu simplesmente somar 2 mais 3, eu estou somando 2 vezes o basal, que eu preciso, porque a minha escala de interpretação parte de 1 e não de 0. Eu até pintei de vermelho e verde aqui para vocês verem que a combinação é uma vez só o basal. Então, a soma de um risco relativo de 2 e a soma de risco relativo de 3, em vez de 5, seria 4, porque tem que tirar uma vez o basal, tá? E digamos que esse seja o esperado para aquela categoria ali em que ambos estão presentes, né? Esse é o esperado, é um risco relativo de 4. E eu observo os dados me informam um risco relativo de 7. Então, significa que eu tenho um excesso de risco aqui que se deve por interação, pelo sinergismo, poderia dizer, entre os meus fatores A e Z. Tá? Então, o efeito do tabagismo, por exemplo, que é um fator de risco para infarto, tá? Digamos que quem fuma tem um risco de infartar, hipoteticamente, tá? As magnitudes verdadeiras não são essas. Quem fuma tem um risco de infartar de 3 vezes comparado a quem não fuma. E quem usa anticoncepcional tem um risco de infartar de 2 vezes. Na combinação esperada de pessoas que são expostas a ambas as características, que fumam e tomam anticoncepcional, o esperado seja de 4. Então, tudo aquilo que passar de 4 se deve à interação. Então, era esperado um risco relativo de 4, mas no output, nas análises, os dados apontaram um risco relativo de 7. Tá? Não sei se ajudou a entender, é mais ou menos isso. Eu estou analisando o desfecho infarto, eu tenho aqueles que não fumam e não usam anticoncepcional. Esse vai ser meu grupo de referência, então eu vou olhar o risco de quem só usa anticoncepcional, mas não fuma, versus quem não está exposto a nenhum dos dois e encontra o risco coletivo de 2. Quem só fuma, mas não usa anticoncepcional, versus os que não estão expostos a nenhum dos dois e encontram o risco coletivo de 3. Então, o que eu esperaria para quem está exposto às duas coisas? Que tivesse um risco que expressa a soma do efeito independente deles, que seria
em vez de ser um risco relativo de 2 mais 3, 5, eu tenho que tirar uma vez o basal, porque se eu somar, eu estou somando esse e esse, né? Então, é um risco relativo de 4 esperado. Mas os meus dados no output indicam um risco relativo de 7. Então, eu tenho interação. Tá? De novo, essa não é a forma mais usual de avaliar a presença de interação. Tá? Eu, de novo, não sou padrão ouro para nada, mas na minha experiência de ler artigos, eu não tenho encontrado assim criando uma nova variável que é a combinação deles. Por outro lado, é bastante comum eu ter análises estratificadas, ou seja, análises de subgrupo, como aquela outra forma de apresentar. Uma outra questão que eu vou tentar, de novo, ser bem prática assim, com vocês. Eu acho que, para a grande maioria das pessoas, pouco importa eu chamar uma interação dizendo que ela está presente na escala aditiva ou que a interação está presente na escala multiplicativa, tá? Então, por exemplo, se vocês estiverem na prática dizendo assim, olha, quem fuma tem um risco maior de infartar se usa anticoncepcional do que quem não fuma. Aí a pessoa vai perguntar, mas isso é na escala aditiva ou multiplicativa? Não vai perguntar, entende? Já é o suficiente, às vezes, para ter uma implicação prática ou mesmo de interpretação causal, enfim, seja o que for, para reflexão. Então, essa questão da escala, de novo, eu não sou padrão de referência para nada, mas eu acho que é uma coisa secundária, tá? Mas eu acho que é bom vocês ouvirem isso na disciplina, porque se vocês não ouvirem aqui, vocês não vão ouvir em outros lugares, a não ser que talvez um membro de uma banca um dia, não necessariamente no trabalho de vocês, mas no trabalho de colegas de vocês, um dia de alunos de vocês, ou num evento vai querer aparecer e vocês vão saber o que é, tá? Escala aditiva, tá? Então, seria a soma dos efeitos esperados. Então, que nem a gente estava fazendo lá na figura anterior, tá? Digamos que o efeito aqui do A é 4,5, o efeito do Z é 7, eu sei que eu tenho que tirar uma vez o basal, e eu encontro 10,5. Esse seria o esperado na escala aditiva, tá? Mas o esperado na escala multiplicativa, em vez de ser a soma dos efeitos independentes de A e Z, é a multiplicação dos efeitos independentes de A e Z. Então, 4,5 vezes 7. Daí daria, em vez de 10,5, daria 31,5. Tá? Por isso que essa abordagem eu acho bem complicada, porque o que te faz escolher uma escala ou outra, né? Neste exemplo aqui deu 39, que não é nem 10,5 o esperado, nem 31. Então, eu poderia dizer que existe interação na escala aditiva e na escala multiplicativa, mas talvez de menor relevância para a escala multiplicativa. Por isso que eu, de novo, eu acho que aquela estratégia de avaliar os extratos é melhor, porque eu não entro nessa discussão. Qual é o modelo mais relevante, é aditivo ou multiplicativo, enfim. Ele fala que pode ter aplicações um pouco distintas, mas que, na prática, né, popularmente, a utilização de métodos de regressão múltipla é mais comum, e aí, então, aquela abordagem de avaliar se o risco relativo, a razão de chances, é homogênea entre os status, os subgrupos, para avaliar a presença de um modificador de efeito. É a abordagem mais utilizada para concluir se existe ou não interação, tá? Porque essas outras abordagens aqui de comparação com o esperado, que depende muito do meu esperado. Imagina, eu espero um risco de 10 vezes ou eu espero um risco de 31 vezes. Só essa mudança no julgamento do esperado vai ter um impacto na busca pela conclusão de se está presente ou não interação. Né? Então, eu acredito que talvez até por isso que
essa estratégia de avaliar pelos modelos de regressão os subgrupos não tem essa questão assim de ser ter que escolher a escala, eles simplesmente usam uma estratificação que tenha um significado mais prático, né? Então, vou comparar homens, estratos definidos por sexo, homens e mulheres. De modo geral, é bastante comum a gente fazer isso na área da saúde, ou mesmo estratégia de políticas públicas, eu ter uma atenção ou ter estratégias que são voltadas para o público feminino ou para o público masculino, por exemplo, ou considerando que o estilo de vida é diferente, enfim, às vezes, esses estratos já são mais naturais. Por uma questão de nomenclatura também, ele fala em interação qualitativa. Ela é quando ela está presente, quando inverte, lembra a conclusão, por exemplo, eu tenho um fator que ele se comporta como de risco num estado, como de proteção no outro estrato, ou ele é de risco só em um estrato, só em um subgrupo da população. Então, eu digo que a interação é qualitativa porque ele muda a conclusão sobre o meu fator de risco. Mas, de novo, isso eu acho que é um pouco importante para chamar de qualitativo. Aqui, esse exemplo é até interessante, eu me lembro dele da outra versão do capítulo, que, deixa eu terminar um pouquinho, ele avalia o desfecho doença coronariana. Esse é um gráfico de sobrevida, análise de sobrevivência, não sei se vocês talvez já tiveram contato com isso mesmo durante a graduação de vocês, enfim, não sei se em alguma disciplina. Tem disciplina específica também sobre análise de sobrevivência, mas é um gráfico que supostamente não é difícil de compreender. No eixo Y aqui, a gente tem o percentual de pessoas que estão livres do desfecho, livre do evento, tá? Vocês devem recordar que nos estudos de corte, quando a gente quer avaliar o risco de uma pessoa mudar seu status de saúde de saudável para doente com desfecho de interesse, né? Então, o desenvolvimento da doença, a gente precisa iniciar o estudo só com as pessoas que ainda não têm o desfecho, né? Então, a gente parte de 100%, aqui só não tem percentual, por isso está, por exemplo, 0,98 seria 98%, tá? Então, parte de 100%, e aí aqui ele tem uma análise estratificada, ou seja, ele tem um gráfico para os não hipertensos e um gráfico para os hipertensos. E ele separou a sobrevida de acordo com o nível de propensão à raiva, tá? Eu não sou especialista nisso, mas eu acredito que tem um questionário em que avalia o nível de propensão à raiva e cria 3 categorias: as pessoas que têm uma alta propensão à raiva, moderada ou baixa, tá? E o risco dessas pessoas terem um evento coronariano, tá? Então, como esse gráfico aqui está para avaliar a sobrevida ao longo do tempo do segmento, todos os grupos, dos mais raivosos, se eu posso falar assim, provavelmente não posso, aos menos raivosos, infelizmente eles vão tendo eventos coronarianos ao longo da vida. Mas muito mais pessoas no grupo com alta propensão à raiva vai tendo eventos coronarianos do que aqueles que tinham baixa propensão à raiva, tá? Não sei se eu estou traduzindo raiva de maneira correta, tá? Então, claramente aqui a gente tem essa propensão à raiva como um fator de risco para doença coronariana, tá? Já naqueles que usam antihipertensivos, provavelmente essa seja a explicação. De novo, eu não sou especialista, mas os hipertensos provavelmente usam antihipertensivo, né? E por isso, talvez a propensão à raiva não tenha um impacto
importante para o risco de doença coronariana. Por que eu estou dizendo isso? Que possivelmente não tenha um impacto? Porque vocês vejam que as curvas de sobrevida se embaralham, especialmente aqui no final. Então, eu não tenho como afirmar que a sobrevida é diferente entre os 3 grupos dos níveis de propensão à raiva para aqueles que são hipertensos. Tá? Então, esse é um exemplo de interação, em que a associação entre propensão à raiva e doença coronariana, ela marcadamente está mais presente dentre os não hipertensos do que os hipertensos. Aí pode ser várias explicações, tá? Uma delas, sei lá, eu não sou especialista na área, mas talvez o uso da medicação para hipertensão tenha algum impacto sobre essa propensão à raiva para o risco de doença coronariana. Talvez os mecanismos sejam parecidos da propensão à raiva para a doença coronariana e da hipertensão para a doença coronariana, então a medicação para a hipertensão pode ajudar a impedir os altamente propensos à raiva a ter doença coronariana. Ou talvez uma outra explicação possível para quem chegou mais para o fim do capítulo é que a gente tem uma tendência a, quando a gente está testando fatores de risco mais inovadores, como esse aqui, propensão à raiva, a só encontrar associação entre aqueles não expostos a fatores de risco muito importantes para a doença de interesse. Então, hipertensão é um fator de risco importante para a doença coronariana, sabe? Então, talvez os hipertensos já vão, se vocês olharem a sobrevida, mesmo os não propensos à raiva, ou seja, os não expostos à raiva, digamos assim, eles têm uma sobrevida bastante ruim, tá vendo? Ele tá bem para baixo aqui, bem próximo à diagonal. Enquanto que nos não hipertensos, boa parte deles continua livre de evento cardiovascular mais para cima no gráfico ao longo do tempo. Então, quando a gente estuda extratos de um fator de risco que é muito associado à nossa doença, a gente pode ter uma tendência a não encontrar uma associação de um novo fator de risco entre aqueles que já marcadamente têm um alto risco da doença. Não sei se eu me fiz entender. Tá? Qualquer coisa, quem ficou interessado em relação a isso e quiser complementar a compreensão de qualquer coisa, sabe que isso está escrito no capítulo. Bom, um aspecto interessante de ser mencionado é que interação, essa sinergia entre o fator de interesse A e o modificador de efeito Z, ele é recíproco. Tá? Então, se eu avaliar de forma inversa no sentido que eu quero dizer, antes a gente estava olhando o efeito do anticoncepcional para infarto estratificado por fumantes e não fumantes, né? Se eu olhasse o efeito do fumo estratificado entre aqueles que usam ou não usam anticoncepcional, eu também ia encontrar modificação de efeito. Tá? Então, se o Z modifica a associação de A, o A também modifica a associação de Z. Tá? Existe de fato, um sinergismo. Tem uma coisa que ele também aborda no capítulo, que é assim, se de fato existe uma interação importante, as associações globais, elas não são exatamente corretas, porque se existe uma interação e eu não considero ela nas análises, as outras não estão plenamente ajustadas para um possível confundimento. Na prática, também, nesses modelos de regressão, como é que a gente faz as análises? A gente tem que incluir os dois fatores, né, no modelo de regressão ajustado, múltiplo, enfim, multivariável, outra maneira de falar. Eu incluo o sexo e eu incluo, já nem me lembro mais, era diabetes, que são os dois fatores de risco que eu quero avaliar para o desfecho, acho que era infarto, lá no começo do capítulo, tá? Então, eu acho que esses dois interagem. Eu preciso colocar eles individualmente e preciso colocar
daí lá no método do todos os softwares é o sexo vezes o diabetes. Então eu tenho elas sozinhas e tenho a combinação delas para testar. Então, mesmo o modelo de interação precisa considerar o efeito individual delas. Na sintaxe, por exemplo, né, a gente põe uma vezes a outra, né? Operacionalmente, lá por trás do software, ele está fazendo as combinações da presença de um e de outro. Por exemplo, eu posso até ter interação de duas contínuas, sei lá, glicemia e colesterol, né? O valor de uma vezes a outra não tem um significado palpável, né? Mas eu acho que matematicamente ele está só vendo a combinação entre elas. E outra coisa que é muito mais comum, embora seja possível interação com variáveis contínuas, é outra coisa que eu não vejo, assim. Eu acho que é porque já exige uma capacidade de abstração grande, né? Então, acho que de forma categórica a gente tende a mais facilmente assimilar. O que acontece muito, assim, bem que nem estava esse exemplo aqui da propensão à raiva, sabe? O resultado vem separado pelos estratos, análise de subgrupos, sabe? Acho que assim é mais comum, seja uma tabela totalmente, por exemplo, sexo é geralmente uma variável avaliada como um modificador de efeito. Então, é comum ter análise para homens e análise para mulheres. Sempre que tiver subgrupos e que a associação for um pouco diferente nos subgrupos, é interessante. Tá, aqui entra aquela seção que eu mencionei agora, né? Que se eu tenho uma razão de chances, por exemplo, que é de 2 em homens e é de 25 para mulheres, eu ignorar essa presença de interação, eu vou estar gerando um risco que vai ser ponderado pelo tamanho da proporção de homens e mulheres na minha amostra, né? Então, é como se fosse uma média ponderada para a quantidade de homens e mulheres. E vai ser algo ali no meio, entre 2 e 25, né? O global. E não vai ser nem verdadeiro, sei lá, faz conta que dê 15 ou que dê 10, tá? Não é nem representativo para os homens, porque homens é só 2 vezes, e nem representativo para mulheres, que seria um risco de 25 vezes. Então, isso pode introduzir um confundimento por não ser um ajuste pleno para a real associação com desfecho, e inclusive se eu estou interessado numa outra variável. Então, ele só coloca assim que se de fato existe interação, a gente deveria contemplar ela nas análises. Mas isso, de novo, assim, eu sinto como mais uma intenção do que uma verdadeira prática, porque se a gente encontra uma interação, a gente vai precisar gastar muita lábia para justificar o porquê que ela existe, tá? E acho que faz sentido porque, assim, que deve existir esse esforço, porque pode acontecer também o que as pessoas chamam de pescaria. Vocês já devem ter visto isso. Acho que ele traz aqui no capítulo. Deixa eu ver só que eu marquei. A tal da pescaria, né? Já que eu não encontrei associação quando eu estudei toda a minha amostra, será que eu vou ser capaz de encontrar algum resultado significativo olhando só os homens, ou olhando só os idosos, ou olhando os homens com alto nível educacional, e aí vai. Então, assim, a possibilidade de modificadores de efeito, se eu for criativa, eu posso testar inúmeras possibilidades de subgrupos. E talvez lá no meio alguma coisa eu ache. Mas isso seria quase uma pescaria, assim, né? Eu jogo o anzol, uma hora eu vou pegar um peixe, tá? Então, nem deve ser tão fácil pescar, tá? Deve ser mais fácil achar uma associação meramente ao acaso, por muitas vezes procurar uma associação. Então, deveria sempre avaliar a plausibilidade, né, ou a consistência na literatura. Essa tabelinha eu achei legal que ele trouxe, né? Digamos que eu, então, avalie a presença de interação por essa forma de avaliar subgrupos, tá? Aí a minha exposição de interesse lá
eu encontro um risco relativo de 2,3 e no outro extrato 2,6. Poxa, é super parecido, né? Então, a pergunta é se eu posso considerar só o global e não o estratificado. Aqui está dizendo que sim, né? Ainda que exista uma diferença nos riscos relativos, de 2,3 para 2,6, faz sentido, né, que em média, independente desse fator Z, que o risco relativo seja algo entre 2,3 e 2,6, e na prática eu sei que é um risco relativo de cerca de 2,5, 2 vezes e meio. A princípio não haveria problema eu ignorar, digamos assim, essa interação. Agora, eu tenho uma associação de 2 vezes num extrato, de 20 vezes no outro. Então, mesmo que essa diferença não seja estatisticamente significativa, apresentar as associações globais, né, ajustadas para Z, pode não ser apropriado, dado que existe uma grande diferença, de 2 para 20, né, na magnitude dos riscos relativos. Então, é recomendado que a gente relate, né, para o público de que encontrou tamanho contraste entre os dois. Mas, confirmada a plausibilidade biológica, sei lá, de alguma maneira eu consigo tentar explicar, ainda que hipoteticamente. Né? 0, 5 e 3. Nesse caso, parece claramente ser proteção num extrato e ser de risco no outro. Então, ele acha que não seria adequado ignorar e apresentar só o global, porque sugere uma interação que é dita qualitativa, é bem isso, a conclusão do nosso fator muda totalmente de proteção para risco. Então, ele sugere que seja apresentado um risco relativo para cada subgrupo. E nesse outro exemplo aqui, 3, um risco relativo de 3 e um risco relativo de 4,5. Aí ele diz que, sei lá, tudo é possível, né? Acho que seria possível, inclusive, talvez, incluir só o global, considerar só isso como a mesma coisa, só a amostra global sem estratificar por subgrupos, porque, embora possa existir essa interação, a direção da associação é toda de risco, né? Então, a conclusão é que a minha exposição de interesse é um fator de risco, está na mesma direção, e fica bem em cima do muro aqui, né? Pode ser apropriado apresentar de uma maneira ou de outra, tá? Mas o global seria bem razoável. Voltando lá no início do capítulo, né, ele traz que é essencial, primeiro, a gente pensar em ajuste para confundimento, antes de avaliar a interação, porque o confundimento pode ser a razão para existir essa heterogeneidade de efeitos, tá? Mas também é importante não só para explicar uma interação espúria, digamos assim, porque o ajuste para confusão, assim como impacta em qualquer associação de interesse, né, relacionado com desfecho, também vai impactar na associação dentro entre os estratos que a gente está avaliando, tá? Então, aqui ele está avaliando o desfecho cirrose, vendo o risco de fumar, comparado a quem não fuma, quem fuma menos de 5 cigarros ao dia, ou quem fuma mais de 20 cigarros ao dia, acho que é mais de uma carteira, né? Nos extratos de quem não bebe e de quem bebe. Então, veja que quando ainda não estava ajustado para outros fatores de confusão, entre os que bebem, fumar mais de uma carteira por dia, comparado a não fumar, tinha um risco relativo de 7,4 vezes. E quando foi ajustado para outros fatores, passou a ser 9,3. Então, parece que, inclusive, tinham fatores de confusão que estavam puxando para baixo essa suposta real associação de 9,3. Né? Então, ajuste para confusão, como já foi visto no capítulo, sempre é importante também quando avaliada a próxima etapa, que seria de interação. Uma ressalva também que ele faz é que essa associação distinta entre estratos da população pode ocorrer por viés de aferição, viés de informação, algum viés, por exemplo, relato ou alguma investigação
que seja diferente nos estratos da população. Então, ele cita, por exemplo, aparente modificação de efeito da raça e o nível educacional provavelmente tenha aqui fruto de acesso ou mesmo procura por atenção, enfim, ou relato. Várias coisas podem, por vezes, justificar essa diferença entre os estratos. Nem por isso é um achado menos importante, né? Se isso for encontrado, isso deve ser considerado. Se for um estudo observacional, relata que tem sido diferente entre esses estratos, né? Sempre que a gente encontra a interação, a gente tem que tentar explicar o porquê que ela acontece. Então, às vezes, essa explicação não é só biológica, é uma explicação que, inclusive, se deve à dificuldade de mensurar essas coisas em alguns estratos da população. Ele dá um outro exemplo aqui, também quando a procura pelo desfecho se dá de forma diferenciada. Lembra aquele viés de vigilância? Enfim, pode acontecer diferentemente entre os subgrupos da população e, por isso, lá no final, resultar em eu ter subgrupos em que a associação está mais ou menos presente, está presente em maior ou menor magnitude, porque tem um viés de vigilância diferenciado, por exemplo. E é isso, acho que só tem uma frase aqui no final, que eu já falei, que quando a gente estratifica por um fator de risco que é muito fortemente relacionado à doença, eu posso tender a só encontrar a associação significativa em não exposto, porque os expostos já estão com risco tão elevado de se tornar caso por esse modificador de efeito, que a influência do meu novo fator de risco A acaba sendo muito pequena, porque mesmo no grupo não exposto ao A, como ele já está no subgrupo do Z, que é um fator de risco importante, ele tem uma alta probabilidade de desenvolver a doença. Então, como o risco relativo, a incidência só pode chegar em 100%, se eu fizer um risco relativo de 100, uma incidência de 100, suposta, comparado a uma incidência de 90, eu vou ter poucas vezes ali, só porque meu basal já é muito alto. Então, era deste capítulo, assim, as coisas que eu mais me chamaram a atenção. É isso. Então, um bom final de semana para vocês e até a próxima sexta-feira.